Sofia Almeida conheceu Ricardo Tavares durante uma conferência sobre urbanismo sustentável em Belo Horizonte. Ela, com 28 anos, concluía o seu doutoramento em biologia, com especialização em ecossistemas de pequena escala, uma acadêmica promissora, mas com recursos financeiros limitados, oriunda de uma família de classe média de Viçosa, Minas Gerais. Ricardo, 10 anos mais velho, era um advogado de sucesso de uma das mais prestigiadas firmas de São Paulo, herdeiro de uma família cujo nome estava associado ao desenvolvimento imobiliário da capital paulista há 3 gerações. Ele era o orador principal do evento, discorrendo com uma eloquência polida sobre os aspectos legais da implementação de telhados verdes em novos empreendimentos comerciais. A sua confiança era magnética, um produto de uma vida sem incertezas financeiras ou sociais. A abordagem dele foi direta, mas envolta numa camada de charme que desarmou a cautela acadêmica de Sofia. O seu trabalho sobre microhabitats em bromélias é fascinante, doutora Almeida. É raro encontrar tanto rigor científico aplicado a algo tão delicado. Ele havia lido um dos seus artigos publicados, um gesto que a impressionou profundamente. Naquela noite, jantaram num restaurante que Sofia nunca poderia pagar sozinha. Ele falou sobre o seu trabalho, a sua família, a sua visão para São Paulo, e ouviu com atenção concentrada quando ela descreveu a sua paixão pelas complexas interações dentro de ecossistemas confinados. Naquele momento, as diferenças abissais entre os seus mundos pareciam um detalhe sem importância. O namoro que se seguiu foi rápido e intenso, conduzido maioritariamente através de pontes aéreas entre São Paulo e Belo Horizonte. Ricardo era generoso, cobrindo-a de presentes e experiências que antes só existiam para Sofia no domínio do abstrato. Fins de semana em estâncias de luxo, jantares em restaurantes com longas listas de espera, uma introdução a um círculo social onde os apelidos eram mais importantes do que os nomes próprios. Ele parecia genuinamente encantado com a sua inteligência e a sua perspectiva, que ele descrevia como refrescantemente autêntica. Por sua vez, Sofia sentia-se atraída pela sua estabilidade, pela sua ambição e pela forma como ele parecia capaz de navegar pelo mundo com uma facilidade que ela nunca conhecera. O pedido de casamento aconteceu 6 meses depois, num apartamento de cobertura em Nova York, com vista para o Central Park. Foi um gesto grandioso, perfeitamente orquestrado, que a deixou sem fôlego e sem espaço para hesitação. A sua família em Minas Gerais ficou apreensiva com a rapidez dos acontecimentos e a disparidade social, mas o seu entusiasmo e a aparente devoção de Ricardo acabaram por os tranquilizar. O casamento foi uma cerimônia civil discreta em Viçosa, a pedido de Sofia, seguida por uma recepção extravagante em São Paulo, organizada pela família Tavares, para apresentar a nova aquisição ao seu círculo. Foi o primeiro de muitos compromissos em que a vontade de Sofia foi subjugada pela de Ricardo e da sua família. A sua sogra Beatriz Tavares, uma mulher de elegância fria e opiniões firmes, comentou com um sorriso que não alcançava os olhos: uma noiva encantadora tem uma base excelente para ser moldada. A vida em São Paulo começou num vasto apartamento nos Jardins, um espaço que Ricardo havia decorado com um minimalismo caro e impessoal. As paredes brancas, os móveis de design italiano e a ausência de qualquer objeto que não fosse esteticamente curado ou funcional criavam uma atmosfera de galeria de arte, não de um lar. As tentativas de Sofia de introduzir calor e personalidade, uma colcha de retalhos feita pela sua avó, fotografias da sua família, as suas amadas plantas, foram gentilmente, mas firmemente vetadas. Querida, este apartamento é uma declaração da nossa posição. Precisamos de manter uma estética coesa. Essas coisas podem ficar no nosso quarto de hóspedes, explicou Ricardo, sem perceber que estava a confinar a identidade dela a um espaço secundário. Nos primeiros meses, Sofia tentou adaptar-se. Deixou o seu cargo de investigadora associada na Universidade em Minas, uma vez que Ricardo a convenceu de que o seu salário modesto não justificava o transtorno de procurar uma posição equivalente em São Paulo. Tu não precisas de trabalhar, Sofia. O meu trabalho é prover para nós. O teu é construir o nosso lar e a nossa vida social, disse ele, enquadrando o controle financeiro como um ato de cuidado. Ela mergulhou no papel de esposa de Ricardo Tavares. Acompanhava-o a jantares de negócios, organizava eventos sociais no seu apartamento e tentava encontrar um terreno comum com as outras esposas do seu círculo, mulheres cujas vidas giravam em torno de compras, tratamentos de beleza e comitês de caridade. Contudo, a sua natureza inquisitiva e a sua mente científica não se aquietavam. Sentia-se subestimulada e cada vez mais isolada. As conversas com as outras mulheres raramente passavam da superfície. Num almoço, ao mencionar o seu interesse pela simbiose entre fungos e raízes de orquídeas, foi recebida com olhares vazios e um silêncio constrangedor, quebrado por uma das mulheres, que perguntou se ela conhecia a nova coleção de bolsas da Hermès. Ricardo, em vez de a defender, mais tarde aconselhou-a a manter as conversas mais leves. Ninguém quer uma aula de biologia durante o almoço, meu amor. Fala sobre viagens, arte, coisas que todos possam apreciar. O controle de Ricardo estendia-se a quase todos os aspectos da sua vida. Ele geria as finanças do casal a partir de uma conta conjunta, a qual ela tinha acesso, mas cada despesa sua era escrutinada.
Precisavas mesmo de comprar tantos livros de botânica este mês? Perguntava ele, ao rever o extrato do cartão de crédito, enquanto as suas próprias despesas com relógios, vinhos caros ou equipamento de golfe nunca eram discutidas. As suas visitas à família em Minas Gerais tornaram-se menos frequentes. Havia sempre um evento de negócios inadiável, um jantar com um cliente importante, uma desculpa que a mantinha em São Paulo, longe do seu sistema de apoio. Os seus amigos de longa data foram gradualmente afastados, considerados por Ricardo demasiado simples ou inadequados para o seu novo estilo de vida. Foi durante o segundo ano de casamento, num estado de crescente apatia e solidão, que Sofia redescobriu a sua paixão de uma forma nova. Sentindo falta do contato com a natureza, começou a construir pequenos terrários no quarto de hóspedes, o único espaço da casa que sentia como seu. Eram ecossistemas em miniatura, meticulosamente montados dentro de recipientes de vidro. Cada um era um projeto de investigação, um desafio para equilibrar umidade, luz e as interações entre as espécies de plantas, musgos e pequenos insetos que introduzia. O processo era meditativo e intelectualmente estimulante. Em pouco tempo, o quarto de hóspedes transformou-se numa espécie de laboratório estufa, repleto de frascos, ferramentas de precisão e uma coleção crescente de plantas raras. Ricardo via esta atividade como um hobby inofensivo. Desde que mantenhas a porta fechada e o cheiro à terra não se espalhe pela casa, por mim tudo bem, disse ele com uma condescendência que a picou, mas que ela optou por ignorar. O que ele não sabia era que aquele hobby estava a tornar-se o seu refúgio, o único domínio onde ela exercia controle total e sentia um propósito. A transição de hobby para algo mais aconteceu por acaso. Uma das poucas amigas que fizera em São Paulo, uma arquiteta chamada Lúcia, visitou o apartamento e ficou fascinada com os terrários. Sofia, isto é incrível, é arte viva. Eu tenho um cliente que está a projetar um escritório e quer algo único para a recepção. Ele ia adorar isto. Vendes? A pergunta apanhou Sofia de surpresa. A ideia de vender as suas criações nunca lhe tinha ocorrido. Hesitante, ela concordou em criar uma peça personalizada para o cliente de Lúcia. O projeto foi um sucesso. O cliente, um empresário do setor da tecnologia, ficou tão impressionado com a complexidade e a beleza do terrário que encomendou mais 5 para as salas de reuniões da sua nova sede. Pagou generosamente, um valor que para Sofia parecia astronômico. Com o cheque na mão, sentiu uma onda de independência que não sentia há anos. Em vez de depositar o dinheiro na conta conjunta, abriu uma conta bancária separada, em seu nome apenas, num banco diferente daquele que Ricardo usava. Foi o seu primeiro ato deliberado de rebelião financeira. Este sucesso inicial acendeu uma faísca. Sofia percebeu que havia um mercado para o que ela fazia, peças de design biofílico de alta qualidade, para clientes corporativos e residenciais, que procuravam uma conexão com a natureza no meio da selva de betão de São Paulo. Com a ajuda de Lúcia, que a aconselhou sobre como estruturar uma proposta comercial, começou a procurar ativamente novos clientes. Criou um portfólio fotográfico das suas peças e um website simples, mas elegante, sob o nome Verde Vívido. Trabalhava durante o dia, enquanto Ricardo estava no seu escritório, e muitas vezes, até tarde na noite, após ele adormecer. Transformou uma parte do quarto de hóspedes num pequeno escritório, escondendo o seu computador portátil e os seus documentos de negócio, sempre que ouvia Ricardo chegar a casa. A gestão da sua vida dupla era exaustiva. Tinha de manter a fachada de esposa ociosa, participando nos eventos sociais e gerindo a casa, enquanto, em segredo, negociava contratos, pesquisava fornecedores de plantas raras e passava horas com as mãos na terra. O medo de ser descoberta era constante. Uma vez, Ricardo entrou inesperadamente no quarto de hóspedes enquanto ela estava numa chamada de vídeo com um cliente. Ela minimizou a janela rapidamente, fingindo estar a ler um artigo científico. Ainda com as tuas plantinhas? Perguntou ele, olhando com desdém para a desarrumação de vasos e sacos de substrato. Não sei como consegues passar tanto tempo com isto. Apesar do estresse, o negócio florescia. As recomendações boca a boca trouxeram-lhe clientes cada vez mais importantes. Hotéis de luxo, restaurantes de alta gastronomia, escritórios de advocacia. A sua abordagem científica diferenciava-a. Ela não vendia apenas arranjos de plantas, vendia ecossistemas equilibrados e autossustentáveis, acompanhados de um manual detalhado e um serviço de manutenção. Reinvestia quase todos os lucros no negócio, comprando equipamento melhor, alugando um pequeno espaço de armazenamento num bairro vizinho para guardar os seus materiais e, o mais importante, começando a investir discretamente uma parte dos lucros no mercado de ações, seguindo os conselhos de um gestor financeiro que contratou online. Um ponto de viragem ocorreu quando conheceu Clara Guedes, uma designer de interiores de renome, que a contactou depois de ver o seu trabalho no lobby de um hotel. Clara, uma mulher de negócios astuta e direta, viu imediatamente o potencial de Verde Vívido. O que tu fazes não é jardinagem, querida, é biophilic art. E estás a cobrar muito pouco por isso, disse-lhe Clara na sua primeira reunião. O teu cliente não é o tipo que procura um vaso de samambaia, é alguém que paga por exclusividade, por uma história, por arte. Tens de te posicionar como uma marca de luxo. Clara tornou-se a sua mentora e a sua primeira verdadeira amiga no mundo de Ricardo.
Aconselhou-a sobre preços, marketing e como lidar com clientes exigentes. Apresentou-a a uma rede de arquitetos e decoradores que se tornaram uma fonte constante de novos projetos. Com a orientação de Clara, Sofia reformulou a sua marca, triplicou os seus preços e começou a focar-se em projetos de grande escala. O negócio passou de uma fonte de rendimento suplementar para uma empresa substancialmente lucrativa. Enquanto a sua vida secreta prosperava, o seu casamento deteriorava-se. Ricardo tornava-se cada vez mais distante e crítico. As suas ausências tornaram-se mais frequentes, justificadas por viagens de negócios e jantares com clientes que se prolongavam até de madrugada. Sofia, ocupada com o seu próprio trabalho, inicialmente não deu muita atenção. No entanto, os sinais tornaram-se demasiado óbvios para serem ignorados. Um recibo de uma joalharia encontrado no bolso de um casaco para um colar que ela nunca recebeu. Mensagens de texto que desapareciam rapidamente do ecrã do telemóvel dele. O cheiro de um perfume feminino diferente no seu carro. A confirmação veio de forma banal e dolorosa. Ao organizar os extratos do cartão de crédito para a declaração de impostos, uma tarefa que Ricardo lhe delegava, encontrou uma série de cobranças recorrentes num hotel de luxo perto do escritório dele, sempre a meio da semana, e faturas de restaurantes onde ele afirmava ter estado em jantares de negócios, mas com despesas para 2 pessoas, em noites em que ela sabia que ele estava sozinho. A fria lógica dos dados financeiros expôs a mentira. Ela confrontou-o numa noite de quinta-feira, depois de ele chegar à casa tarde, cheirando a vinho e ao mesmo perfume desconhecido. Apresentou-lhe as faturas impressas, sem emoção na voz. A sua reação não foi de remorso, mas de irritação por ter sido apanhado. Sofia, não vamos fazer um drama disto, disse ele, afrouxando a gravata. O nosso casamento não tem sido perfeito ultimamente. Tu vives nesse teu mundo de plantas, estás sempre distante. As coisas simplesmente aconteceram. A sua tentativa de culpar a sua negligência pela sua infidelidade foi a gota de água. Naquele momento, o véu de afeto que ainda restava por ele desfez-se completamente, revelando o profundo desprezo que ele sentia por ela e pelos seus interesses. Quem é ela, Ricardo? Perguntou ela, a sua voz baixa e controlada. Ele hesitou, depois admitiu que era uma advogada júnior da sua firma, Larissa. A conversa que se seguiu foi surreal. Ricardo falou sobre a possibilidade de resolverem as coisas, sugerindo terapia de casal, mas as suas palavras soavam ocas. Uma mera formalidade. Ele já tinha feito a sua escolha. Talvez precisemos de um tempo, disse ele, uma frase que soou mais como uma sentença do que como uma sugestão. Nas semanas seguintes, a atmosfera em casa tornou-se insuportável. Eles viviam como estranhos, partilhando um espaço, mas não uma vida. Ricardo mal lhe dirigia a palavra, passando a maior parte das suas noites fora. Sofia, por seu lado, sentiu uma clareza assustadora. A dor da traição foi rapidamente substituída por uma determinação fria. Contactou Clara, que lhe recomendou uma advogada especializada em divórcios de alto valor, a doutora Helena Moraes. A primeira reunião com a doutora Helena foi uma aula de realidade. No Brasil, o regime padrão é a comunhão parcial de bens, explicou a advogada, uma mulher de 50 e poucos anos com um olhar penetrante e uma abordagem pragmática. Tudo o que foi adquirido onerosamente durante o casamento pertence a ambos. Isso inclui a valorização das empresas dele e a sua empresa. Sofia sentiu um calafrio, mas eu construía sozinha. Ele nem sequer a apoiava, ele desprezava-a. Isso pode ser um argumento a nosso favor para uma divisão não equitativa, mas a presunção legal é a partilha. A nossa primeira tarefa é avaliar o patrimônio total do casal. E quero dizer, tudo. Precisamos de ser mais inteligentes e mais bem preparados do que eles. Seguindo o conselho da doutora Helena, Sofia começou a reunir discretamente toda a documentação financeira a que tinha acesso. Extratos bancários antigos, declarações de impostos, escrituras de propriedades, documentos de investimento. Ela sabia que Ricardo, com a sua mentalidade de superioridade, provavelmente subestimaria a sua capacidade de compreender as complexidades das suas finanças. O pedido de divórcio partiu de Ricardo 2 semanas depois. Ele sentou-a na sala de estar, com a mesma postura de um advogado, a dirigir-se a uma parte contrária, e anunciou a sua decisão. Sofia, isto não está a funcionar. Eu e a Larissa decidimos levar a nossa relação a sério. Quero o divórcio. A sua proposta de acordo foi insultuosa. Ele oferecia-lhe uma pensão mensal por 1 ano e sugeria que ela voltasse para Minas Gerais. O apartamento, os investimentos, os carros, tudo ficaria com ele. É o mais justo, disse ele com uma arrogância desarmante. Afinal, fui eu que construí tudo isto. Tu podes ficar com os teus terrários. Sofia olhou para ele, para o homem com quem partilhara 7 anos da sua vida, e não sentiu nada além de uma pena distante. Eu vou falar com a minha advogada, Ricardo, respondeu ela calmamente. A sua falta de reação emocional pareceu perturbá-lo. Ele esperava lágrimas, súplicas, raiva. A sua calma era algo que ele não conseguia processar. Nos dias seguintes, ele mudou-se para um hotel, deixando para trás um apartamento que de repente parecia vasto e silencioso. Para Sofia, aquele silêncio não era de vazio, mas de oportunidade. Sentou-se no seu pequeno escritório, no meio das suas plantas, ligou o seu computador portátil e começou a trabalhar. A batalha estava apenas a começar. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava a lutar por um território que era inegavelmente seu.
O processo de divórcio arrastou-se, transformando-se numa guerra de desgaste, exatamente como a doutora Helena Moraes previra. A equipa jurídica de Ricardo, composta por sócios seniores da sua própria firma, adotou uma estratégia de obstrução. Atrasavam a entrega de documentos, contestavam cada pedido de informação e apresentavam moções para adiar as audiências. O objetivo era claro: esgotar os recursos financeiros e emocionais de Sofia, forçando-a a aceitar o acordo irrisório que tinham proposto inicialmente. Eles operavam sob a premissa de que ela era uma mulher sem rendimentos próprios significativos, dependente da generosidade de Ricardo para pagar os seus advogados. Ricardo, por sua vez, iniciou uma campanha de difamação social. Nos círculos que partilhavam, ele pintava-se como a vítima, um marido dedicado cuja esposa se tornara reclusa e desinteressada, forçando-o a procurar consolo noutro lugar. Amigos comuns deixaram de atender às chamadas de Sofia. Os convites para eventos sociais cessaram. Ela tornou-se uma pária no mundo que ele a tinha obrigado a habitar. A sua sogra, Beatriz, chegou a ligar-lhe para a pressionar. Sofia, não sejas tola. Sabes que nunca terás hipótese contra o Ricardo e a nossa família. Aceita o que ele te oferece e segue com a tua vida com um mínimo de dignidade. Cada uma destas afrontas apenas fortalecia a sua resolução. Enquanto a batalha legal se desenrolava nos bastidores, Verde Vívido estava a passar por uma fase de crescimento exponencial. O conselho de Clara Guedes para se posicionar como uma marca de luxo provou ser genial. Sofia fechou um contrato para projetar e instalar jardins verticais e instalações botânicas em todas as áreas comuns de um novo edifício corporativo de alta tecnologia na Faria Lima. O projeto era massivo, com um orçamento de 7 dígitos, e catapultou a sua empresa para um novo patamar de visibilidade e prestígio. Para lidar com a escala do novo trabalho, ela teve de expandir. Alugou um armazém maior em Vila Madalena, que servia de estúdio, estufa e escritório. Contratou a sua primeira equipa, um biólogo para ajudar na parte técnica, um gestor de projetos e 2 assistentes para a montagem e manutenção. A necessidade de gerir uma equipa e operações mais complexas forçou-a a desenvolver competências de gestão que não sabia possuir. Passava os dias a supervisionar projetos, a reunir-se com clientes e arquitetos, e às noites a estudar contabilidade e gestão empresarial online. A doutora Helena observava o crescimento do negócio de Sofia com interesse estratégico. Isto é excelente, Sofia, mas temos de ser extremamente cuidadosos com a forma como apresentamos isto em tribunal, aconselhou ela. A equipa do Ricardo vai argumentar que todo este sucesso é um ativo matrimonial a ser dividido. A nossa tese será que a empresa foi criada e desenvolvida não apenas sem o apoio dele, mas apesar da sua ativa desaprovação e do ambiente emocionalmente hostil que ele criou. Vamos argumentar que o teu esforço foi exclusivo. A recolha de provas tornou-se uma operação meticulosa. A doutora Helena instruiu Sofia a documentar tudo. E-mails e mensagens de texto antigos em que Ricardo minimizava o seu hobby. Testemunhos de amigos como Lúcia e Clara, que podiam atestar a sua dedicação e a falta de envolvimento de Ricardo. E registros financeiros detalhados, que mostravam que nenhum capital do casal tinha sido usado para iniciar ou financiar o negócio. O capital inicial tinha vindo daquela primeira venda e de algumas economias pessoais que Sofia tinha de antes do casamento, um facto crucial que a sua advogada planeava explorar. Entretanto, a equipa de Ricardo cometeu um erro de cálculo, nascido da sua arrogância. Na sua declaração de bens, ele subavaliou deliberadamente os seus próprios ativos. Omitiu uma conta de investimento no estrangeiro e declarou um valor para as suas ações na firma de advocacia muito abaixo do valor de mercado. Ele contava com a ignorância de Sofia em matéria de finanças. No entanto, Sofia, durante os anos de casamento, tinha tido acesso à correspondência e documentos que mencionavam esses ativos. Ela tinha cópias guardadas em segurança num cofre digital. Quando apresentou esta informação à doutora Helena, os olhos da advogada brilharam. Isto é ouro, Sofia. É fraude processual. O juiz não vai gostar nada disto. A estratégia estava definida. Eles deixariam Ricardo e os seus advogados continuar a subestimá-la. Na sua declaração financeira inicial, apresentariam Verde Vívido de forma conservadora, descrevendo-a como uma pequena empresa em crescimento, sem revelar a escala dos seus contratos recentes. A revelação completa do valor da empresa e das omissões de Ricardo seria guardada para a audiência final, um golpe duplo desenhado para desmantelar a sua credibilidade e a sua narrativa de uma só vez. Os meses que antecederam a audiência foram os mais difíceis para Sofia. A pressão do negócio em expansão, combinada com o estresse do divórcio, era imensa. Havia noites em que mal dormia, assombrada pela ansiedade. No entanto, cada planta que cuidava, cada projeto que concluía, era uma afirmação da sua competência e resiliência. O trabalho tornou-se a sua âncora. Um dia, enquanto supervisionava a instalação de um complexo jardim vertical, olhou para a sua equipa a trabalhar em harmonia, para a beleza da estrutura que estava a tomar forma, e sentiu uma onda de orgulho tão intensa que quase a fez chorar. Ela tinha construído aquilo, sozinha, contra todas as expectativas, incluindo as suas próprias.
Naquele momento, percebeu que, independentemente do resultado do divórcio, já tinha vencido a batalha mais importante, a de recuperar a sua identidade e o seu valor. Na semana anterior à audiência final, a equipa de Ricardo fez uma última tentativa de intimidação. O seu advogado principal, um homem chamado Dr. Monteiro, solicitou uma reunião. Na sala de conferências da sua firma, com Ricardo sentado ao seu lado com um ar de superioridade, Monteiro fez uma nova oferta, ligeiramente melhor que a primeira, mas ainda assim ridícula. Doutora Moraes, Sr. Almeida, sejamos razoáveis, disse Monteiro com um tom paternalista. O meu cliente tem sido muito paciente. Esta proposta é final. Se for recusada, iremos a julgamento e garantimos que a vossa cliente sairá com ainda menos. Vamos expor a sua instabilidade emocional e a sua falta de contribuição para o casamento. A doutora Helena ouviu calmamente, depois olhou para Sofia, que permaneceu em silêncio, com uma expressão neutra. Doutor Monteiro, disse a doutora Helena, levantando-se. A sua proposta é rejeitada. Vemo-nos em tribunal. A expressão de surpresa no rosto de Ricardo e do seu advogado foi a confirmação de que a sua estratégia estava a funcionar. Eles não faziam a menor ideia do que os esperava. Ao sair do imponente edifício de escritórios, Sofia respirou fundo o ar poluído de São Paulo. Pela primeira vez, não sentiu o peso da cidade a oprimi-la. Em vez disso, sentiu a sua pulsação, a sua energia, e soube que era ali que pertencia. Não como um apêndice de Ricardo Tavares, mas como uma força por direito próprio. O dia da audiência final chegou, cinzento e úmido, típico do inverno paulistano. Sofia escolheu um fato de calças azul marinho, sóbrio e profissional. Sentia-se surpreendentemente calma, uma tranquilidade que vinha da preparação exaustiva e da certeza de que estava a fazer a coisa certa. A doutora Helena estava ao seu lado, projetando uma aura de competência inabalável. Do outro lado da sala do tribunal, Ricardo parecia relaxado, conversando e rindo com o Dr. Monteiro. Ele acenou-lhe com a cabeça, um gesto condescendente, que implicava que tudo aquilo era uma mera formalidade, antes da sua vitória inevitável. Larissa, a sua namorada, estava sentada na primeira fila da galeria, um lembrete visual do motivo pelo qual estavam todos ali. O juiz Dr. Américo Neves era um homem de 60 e poucos anos, conhecido pela sua aversão a dramas e pela sua atenção meticulosa aos detalhes financeiros. A sessão começou com a apresentação do Dr. Monteiro. Ele pintou um quadro de Ricardo como um marido trabalhador e generoso, cujo sucesso sustentara um estilo de vida luxuoso para sua esposa, que, segundo ele, não tinha ambições profissionais e se contentava em cuidar dos seus hobbies. Ele apresentou a sua versão da partilha de bens, que atribuía a esmagadora maioria do patrimônio a Ricardo. Quando chegou a vez da doutora Helena, a atmosfera na sala começou a mudar. Ela não fez um discurso inflamado. Em vez disso, começou a apresentar documentos, um de cada vez, com uma precisão cirúrgica. Primeiro, as provas da infidelidade de Ricardo, não para fins de culpa, que era irrelevante para a divisão de bens, mas para estabelecer um padrão de desonestidade. Depois passou para as finanças. Meritíssimo, a declaração de bens apresentada pelo Sr. Tavares está, no mínimo, incompleta, disse ela, a sua voz ressoando na sala silenciosa. Ela apresentou as cópias dos documentos que Sofia tinha guardado, provando a existência da conta de investimento no estrangeiro. O rosto do Dr. Monteiro empalideceu. Ricardo inclinou-se para a frente na sua cadeira, o seu sorriso a desaparecer. Além disso, continuou a doutora Helena, temos uma avaliação independente das ações do Sr. Tavares na firma Tavares e Associados, que coloca o seu valor em quase o dobro do que foi declarado. Ela entregou o relatório de avaliação ao oficial de justiça. O juiz Neves examinou os documentos, a sua expressão a tornar-se cada vez mais severa. Ele olhou por cima dos óculos para Ricardo. Dr. Tavares, como advogado, o senhor conhece as penalidades por perjúrio e fraude processual. Tem alguma coisa a dizer sobre estas discrepâncias? Ricardo gaguejou, falando sobre equívocos e avaliações complexas, mas a sua credibilidade tinha sido destruída. O Dr. Monteiro tentou intervir, mas o juiz silenciou-o com um gesto. A tensão na sala era palpável, e então a doutora Helena preparou-se para o golpe final. Meritíssimo, agora gostaria de abordar a questão da empresa da minha cliente, a Verde Vívido, que a parte contrária descreveu como um hobby. Monteiro levantou-se. Objeção, meritíssimo. A empresa, por mais pequena que seja, foi criada durante o casamento. É um bem comum. Objeção rejeitada. Quero ouvir doutora Moraes, disse o juiz. Obrigada, meritíssimo. A parte contrária tem razão. A empresa foi criada durante o casamento. No entanto, gostaríamos de apresentar provas de que foi criada sem qualquer contribuição financeira ou de outra natureza por parte do Sr. Tavares. Pelo contrário, foi criada apesar da sua desaprovação explícita. Ela apresentou as trocas de mensagens e os testemunhos de Lúcia e Clara. Um pequeno negócio de jardinagem.
Começou Monteiro com desdém. Na verdade, não é um pequeno negócio, interrompeu a doutora Helena. E é aqui que a declaração financeira da minha cliente precisa de ser atualizada. Devido a contratos significativos assinados nos últimos 6 meses, o valor da Verde Vívido mudou drasticamente. Temos aqui uma avaliação de negócios independente, concluída na semana passada. Ela entregou um dossiê volumoso ao oficial de justiça. O juiz Neves começou a lê-lo, as suas sobrancelhas a subirem lentamente. O silêncio na sala era absoluto. Ricardo olhava fixamente para o dossiê, uma expressão de pura incredulidade a formar-se no seu rosto. Após o que pareceu uma eternidade, o juiz levantou a cabeça. Ele dirigiu-se a toda a sala. Segundo esta avaliação, conduzida por uma firma de contabilidade respeitável, a empresa Verde Vívido, propriedade da senhora Almeida, tem um valor de mercado estimado em 9.500.000 reais. Um suspiro coletivo percorreu a galeria. Ricardo Tavares parecia ter sido fisicamente atingido. Ele olhou para Sofia, não com raiva, mas com um choque profundo, como se estivesse a vê-la pela primeira vez. Larissa, na galeria, tinha o queixo caído. Além disso, continuou o juiz olhando para os papéis. A senhora Almeida possui uma carteira de investimentos pessoal, financiada exclusivamente pelos lucros da empresa, no valor de aproximadamente 2 milhões de reais. A doutora Helena deixou a informação assentar antes de continuar. Meritíssimo. A nossa posição é que, dadas as circunstâncias únicas da sua criação e o comportamento do Sr. Tavares, tanto durante o casamento como neste processo, seria uma grave injustiça dividir este ativo específico, que é fruto exclusivo do trabalho, engenho e resiliência da minha cliente. No entanto, para todos os outros bens do casal, e considerando a comprovada má-fé do Sr. Tavares ao ocultar patrimônio, exigimos uma divisão de 60% a favor da Sra. Almeida. O resto da audiência foi um borrão para Sofia. O Dr. Monteiro tentou argumentar, mas os seus argumentos soavam fracos e desesperados. A fraude de Ricardo tinha minado toda a sua posição. O juiz Neves foi rápido no seu julgamento. Ele concedeu a divisão de 60-40 dos bens matrimoniais tradicionais, o apartamento, os carros, os investimentos conjuntos, a favor de Sofia, citando a conduta repreensível e a tentativa de enganar o tribunal por parte de Ricardo. Quanto a Verde Vívido, ele tomou uma decisão salomônica. Reconheceu o esforço exclusivo de Sofia, mas, seguindo a letra da lei sobre bens adquiridos durante o casamento, determinou que 25% do valor da empresa pertencia ao patrimônio comum a ser dividido, enquanto 75% permaneceria como propriedade exclusiva de Sofia. Na prática, mesmo depois de pagar a parte de Ricardo, Sofia emergia do divórcio como uma mulher financeiramente independente e substancialmente rica. Ao saírem do tribunal, Ricardo aproximou-se dela no corredor. A sua arrogância tinha desaparecido, substituída por uma confusão atordoada. Sofia... Eu não fazia ideia, disse ele. A sua voz um sussurro. 9 milhões. Como? Sofia olhou para ele, para o homem que a tinha subestimado, de todas as formas possíveis. Não sentia triunfo, apenas um cansaço profundo e uma sensação de libertação. Tu nunca olhaste, Ricardo, disse ela simplesmente. Estavas demasiado ocupado a olhar para o teu próprio reflexo. Ela virou-lhe as costas e caminhou, ao lado da doutora Helena, para fora do edifício, em direção à sua nova vida. O céu ainda estava cinzento, mas para Sofia, o sol estava finalmente a nascer. Nos meses que se seguiram à sentença do divórcio, Sofia mergulhou no trabalho, com uma energia renovada. A libertação do peso do seu casamento e do segredo que carregara por tanto tempo foi transformadora. Ela comprou um andar inteiro num edifício comercial em Pinheiros, transformando-o na nova sede da Verde Vívido. O espaço era um reflexo da sua visão, uma fusão de design industrial com oásis de vegetação, um laboratório de ponta, um estúdio de design e escritórios que promoviam a colaboração e o bem-estar. A sua reputação no mercado de design e arquitetura consolidou-se. A empresa já não se limitava a projetos em São Paulo. Começou a receber convites para conceber instalações em outras capitais brasileiras e até algumas consultas internacionais. Sofia contratou mais pessoal, incluindo uma diretora de operações, para gerir o dia a dia do negócio, permitindo-lhe focar-se na direção criativa e na estratégia de crescimento. Clara Guedes tornou-se membro do seu conselho consultivo informal, uma voz de sabedoria e apoio constante. A sua vida pessoal também floresceu. Comprou um apartamento para si, não nos Jardins, mas na Vila Madalena, um bairro com uma energia mais artística e boêmia. Decorou ao seu gosto, enchendo-o de cores, texturas, livros e, claro, plantas. As peças de artesanato da sua família, antes confinadas ao quarto de hóspedes, ocupavam agora um lugar de destaque na sua sala de estar. Reatou os laços com os seus velhos amigos e fez visitas frequentes à sua família em Minas Gerais, que a recebeu com um misto de alívio e imenso orgulho. Cerca de um ano após o divórcio, ela decidiu usar uma parte dos seus recursos para criar a Fundação Verde Vívido. O objetivo da fundação era desenvolver e financiar projetos de agricultura urbana e jardins comunitários em áreas de baixa renda de São Paulo, levando os benefícios do contato com a natureza a quem mais precisava. Era a sua forma de retribuir, de transformar o seu sucesso pessoal em impacto social.
Quanto a Ricardo, as notícias que lhe chegavam eram esporádicas. O escândalo do divórcio e a revelação da sua fraude processual mancharam a sua reputação na comunidade jurídica. Ele casou-se com Larissa, mas, segundo os rumores, a relação era tumultuada. A sua firma perdeu alguns clientes importantes e a sua aura de invencibilidade tinha se desvanecido. Um dia, por acaso, Sofia encontrou-o num café. Ele estava sozinho, parecia mais velho e mais cansado. Ele viu-a e hesitou. Depois aproximou-se da sua mesa. Sofia, fico feliz por te ver. Pareces bem. Estou bem, Ricardo. Obrigada. Respondeu ela, educadamente. Houve um silêncio constrangedor. Eu tenho pensado muito, disse ele com dificuldade. Na forma como te tratei. Eu estava errado. Em tudo. Eu era arrogante, cego. Eu não te vi. Lamento. O pedido de desculpas vindo tão tarde não despertou nela nenhuma emoção forte. Era como ouvir um eco de um passado distante. Eu aprecio isso, Ricardo. Desejo-te o melhor. Ela levantou-se, pagou o seu café e saiu. Não havia amargura nem raiva, apenas a serena indiferença que se sente por um capítulo da vida que foi completamente encerrado. Ao caminhar pela rua movimentada, sentiu o sol no rosto. A sua vida era sua, construída não sobre as ruínas de um casamento falhado, mas sobre a base sólida da sua própria força, inteligência e paixão. E era mais rica e mais verdejante do que alguma vez imaginara ser possível.